Gente, nas últimas décadas houve uma explosão na quantidade de uso dos celulares. E o que era luxo para alguns se tornou necessidade de todos, né? Hoje, ter pelo menos um aparelho é quase obrigação. Mas o que muda na nossa saúde é ficar com esse aparelho 24 horas ligado nele. Então eu vou conversar agora com a neurocirurgiã Daniele de Lara para saber se realmente o celular pode causar câncer no cérebro. Doutora Daniela, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutora, inevitavelmente a gente usa celular 24 horas por dia, né? E a gente tem aí uma questão que me chamou bastante atenção. Eu não sei se você pode me dizer se aumentou, como é que é, mas é a relação do caso câncer de cérebro, uso de celular. 5 casos a cada 100 mil homens e 4 casos a cada 100 mil mulheres, isso no Brasil, né? Esses registros aí dos últimos anos. Esses registros hoje, eles estão de fato relacionados ao uso do celular ou é uma crescente ou está dentro do parâmetro anterior? Isso é o que vem sendo levantado nas últimas décadas, porque nós viemos identificando cada vez mais casos de cânceres no cérebro, né? Tanto benignos quanto malignos. E ao mesmo tempo viemos registrando um número crescente de usuários de celular, como você comentou. Hoje são quase 5 bilhões de usuários no mundo. Então começou-se a questionar essa correlação. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas, no começo um pouco inconclusivas, algumas diziam que sim, outras que não, mas estudos mais sólidos não conseguiram comprovar essa relação direta, né? Grandes instituições, grandes universidades estão desenvolvendo estudos melhores, então acompanhando pessoas sem doença ao longo de décadas para comparar quem no futuro desenvolver e quem não desenvolver e correlacionar a quantidade de uso de celular. Mas o que nós temos até o momento ainda não conseguiu se comprovar. Exato, né? Olha o que a Anatel nos diz, são 242 milhões de celulares ativos no Brasil. 242 milhões e a gente coloca essa informação na tela, doutora, porque a gente fez um teste aqui, isso não é só a gente que pode fazer, mas a gente mostrou ao vivo aqui no nosso Ver Mais como o aparelho celular ligado, ele emite radiação. Sim. Né? Ele ligado, ele tem uma radiação, tem um campo, né? Digamos aqui, ele está aqui, ele tem um campo aqui. Exato. Que ele está emitindo radiação. Logo, nós que estamos com ele o tempo todo aqui, Estamos aqui, recebendo. né? Ou aqui na barriga, a gente está recebendo. Colado na orelha. Colado, né? Enfim, a gente está recebendo essa radiação. E aí, no mundo, 2% de todos os cânceres são do sistema nervoso central. A gente se assusta, embora você diga que não tem ainda essa confirmação, a gente se assusta. Sim. Mas é um alerta, o que a gente tem que fazer com todas essas informações? Isso é muito importante. Sem dúvida, o celular emite radiação e existiu também uma preocupação muito semelhante ali no final dos anos 80 com o boom do forno micro-ondas. As pessoas mais antigas vão lembrar que o forno micro-ondas poderia causar câncer. Então, tanto o micro-ondas quanto o aparelho celular emitem radiação que a gente chama de não ionizante, né? Diferente da radiação do aparelho de raio-x, por exemplo, que a gente sabe que tem efeitos sobre o organismo. Então, o único comprovado que tem até o momento é o efeito de aquecer, tanto é que o micro-ondas é utilizado para isso, né? Então, estudos mostraram que o celular aquece sim, quando você está próximo da orelha, essa região fica mais quente, mas não o suficiente para mudar a temperatura corporal. Então, por esse motivo que até o momento, nenhum estudo conseguiu realmente estabelecer uma correlação direta. E os estudos, eles são às vezes um pouco não tão completos. Então todo mundo já viu, uma semana comer ovo faz bem, outra semana comer ovo faz mal. Foi o que eu disse aqui também. Isso. Tomate é ótimo, tomate é ruim, porque às vezes os estudos avaliam alguns fatores, mas não conseguem avaliar todas as características que poderiam causar uma doença ou um estado de melhor saúde nas pessoas. Às vezes porque o estudo não foi muito bem feito, mas geralmente porque não existia tecnologia na época para avaliar outras variáveis, ou porque as pessoas que participam não deram informações tão completas. Então, por isso que às vezes a gente encontra essas informações um pouquinho divergentes, né, na literatura mundial e na ciência. Mas em relação ao uso de celular, assim, institutos extremamente renomados vêm pesquisando, um deles, só para citar, é o Instituto Karolinska, na Suécia, que é o que define, por exemplo, o ganhador do Prêmio Nobel da Medicina, então extremamente reconhecido e de grande credibilidade, né? E esses estudos ainda estão em desenvolvimento, esses que eu comentei que estão acompanhando as pessoas. Então pegaram uma grande população de pessoas jovens e as pessoas estão anotando ou têm registro
registro do uso do celular e daqui a 10, 20 anos vamos ver aí se houve realmente uma correlação. Mas hoje o que a gente sabe é que esse aumento do número de casos está mais relacionado ao acesso ao diagnóstico, né? Então, se nós formos pensar na nossa região 15 anos atrás, qual que era a facilidade de se fazer uma ressonância 15, 20 anos atrás, né? E hoje em dia, mesmo pelo Sistema Único de Saúde, existe uma fila, mas é possível ser feito. Há 20 anos atrás, não. Então, com mais acesso aos exames, mais diagnóstico fazemos. Então, não é raro no consultório a pessoa ir por uma enxaqueca e eu pedir uma ressonância e descobrir um tumor pequeno, bem pequenininho, que está começando, que não dá sintoma, mas fizemos um diagnóstico precoce. Então, hoje o que a gente sabe é que esse aumento do número de casos é mais relacionado ao acesso aos profissionais de saúde e também aos meios de diagnóstico. E aí a gente fala aí de tecnologias mais avançadas para detectar o problema, de profissionais que estudam cada vez mais e conseguem se aprofundar nesse assunto, né? E pessoas que têm mais acesso, então, ao sistema de saúde, que podem fazer esse exame, como você disse. Antes não havia e hoje vai. Então, está muito mais relacionado esse aumento com essa possibilidade de poder investigar do que exatamente com o uso do celular. E quando surge essa dúvida no consultório, eu sempre falo a mesma coisa. Não vamos ficar procurando fantasmas, vamos trabalhar nos fatores de risco que a gente sabe que são importantes e que existem, né? Uma vida que não é saudável, o uso do cigarro, o vício do cigarro, o consumo exagerado do álcool, né? A dieta irregular. Então, esses fatores de risco, sim, a gente sabe que esses fatores são muito mais perigosos e já comprovados do que o uso do celular? Exato, sim, são comprovados. Alguns diretamente para o câncer cerebral e outros indiretamente, por exemplo, como o consumo do cigarro, né? É fator de maior risco para o câncer de pulmão, mas que pode, pela corrente sanguínea, atingir o cérebro. Então, às vezes a gente fica tentando buscar desculpas, mas os mais graves estão no nosso dia a dia. Né? Diretamente ao câncer do cérebro, tem algum fator que a gente... Sim, hábitos de estilo de vida, né? Fatores genéticos, mas não de passar de pai para filho, isso não é comum, existem, mas não são os mais comuns, mas mudanças genéticas individuais de cada um. Então, genes que impedem a formação de tumores, a pessoa nasce sem aquele gene. Mas o que a gente sabe é que o cigarro, por exemplo, ele é capaz de transformar e fazer com que fique mais fácil de surgir o tumor. Então, esses diretamente ao câncer cerebral. Então, aí também há outras situações em que pode haver um câncer em outra parte do corpo, como no pulmão, que você citou, e ele migrar através da corrente sanguínea. Isso, para o cérebro, para o fígado, para os ossos, né? Então, precisamos trabalhar nisso, que todo mundo sabe, mas a gente às vezes acaba não realizando. Só pra gente encerrar, doutora, na sua opinião pessoal, é melhor evitar assim, ficar colado no celular ou ainda vamos esperar o resultado? Acho que medidas como não dormir com o celular na cabeceira da cama, né? Evitar ficar ligações muito longas, acho que tudo que puder evitar, enquanto não tiver uma certeza definitiva, é bem-vindo, mas não precisa deixar de usar por causa disso, não. Perfeito, que bom, né, gente? Porque eu acho que não sou só eu que sou viciada ali no aparelho, né? Todo mundo tem um pouquinho ali. Sim, com certeza. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer. Valeu.